compartilhar a tela com vocês aqui da atividade 4. Deixa eu compartilhar aqui a tela inteira, que eu acho mais fácil apresentar as coisas. Bom, todos estão vendo o Word aí? Bom, então é o seguinte, pessoal. Então, a atividade 4, ela consistiu, então, em um sistema de distribuição, né, que ele é composto aqui por um equivalente de TVNAM, né, que a gente falou aqui um pouquinho sobre ele, o que que é, né, no texto aqui para baixo. Na verdade, é uma representação da rede, né, que não nos interessa, né, da porção da rede que não nos interessa. Então, é composto, então, de uma fonte, que a gente colocou aqui, no caso, com tensão nominal dela de 13,8 kV, né? Quer dizer, tem casos que a gente, variações, né, que a gente também colocou para vocês, né, dependendo do grupo. Ela tem uma impedância equivalente, tá? Aqui em série, que representa a impedância, então, vista por essa porção da rede do sistema que a gente não quer representar. E aí, aqui no nosso sistema, a gente tem 3 barras, né? Que elas são interconectadas por 2 trechos de linha, tá? Aqui na barra 1, a gente tem conectado uma carga ligada em estrela aterrada, solidamente aterrada. Na barra 2, uma carga em delta. E na barra 3, uma carga em estrela aterrada por meio de uma impedância, tá? Bom, então aqui foram feitos vários questionamentos, né, em relação a essa rede, que a gente então tem que fazer os cálculos para poder responder esses questionamentos, né? Bom, antes foi dado aqui uma pequena introdução, né, sobre como resolver a rede, essa rede aqui, utilizando o método dos nós, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer para resolver essa rede usando o método dos nós era, então, converter essa fonte de tensão em série com uma impedância para uma fonte de corrente em paralelo com essa mesma impedância, né? Vocês devem ter visto na teoria de circuitos, né, na disciplina de circuitos que vocês fizeram, como transformar uma fonte de tensão em série com uma impedância para uma fonte de corrente em paralelo com uma impedância. Bom, aí nesse caso aqui, como a gente vai usar o método dos nós, então o método dos nós, ele diz então usar a primeira lei de Kirchhoff, né? Então a gente vai calcular a somatória das correntes em cada um desses nós, né? Bom, então, para essa redezinha de exemplo aqui, né, que não é a nossa ainda, aqui a gente transformou então para uma fonte de corrente. Então a fonte de corrente transformada é tensão por impedância, né? O valor da fonte de tensão dividido pela impedância que está lá em série. E aqui fica o próprio valor da impedância que entra em paralelo, tá? Agora, com essa rede aqui, a gente pode aplicar a somatória das correntes, né? Bom, então aqui mostra como que a gente aplica em cada nó. Então, nesse caso que a gente tem, tirando o nó de referência, né, que a gente não considera os 3 nós, A, B, C, e mais o nó em linha, que também, como ele não está conectado na referência, ele é uma incógnita de tensão em relação ao nó N, né? Então, a gente aplica a primeira lei de Kirchhoff nesses 4 nós, né? E daí sai, então, o nosso sistema matricial, né? Onde, então, na linha, quer dizer, o nó A, por exemplo, a gente vai pegar, em vez de impedâncias, né? A gente vai somar admitâncias que estão conectadas ao nó A, né? Então, a gente transformou as impedâncias em admitâncias, né? Por que isso? Porque vem desse equacionamento, né? Aqui a gente tem
que as correntes injetadas nos nós, corrente é tensão por impedância. Então, aqui aparece o inverso da impedância. Logo, ela se transforma numa admitância, tá? Então, no nó A, é a somatória de todas as admitâncias conectadas a esse nó, né? Assim vale também para o nó B, C e N', e do nó, né? Admitâncias que estão entre nós, entra com valor negativo aqui nessa matriz, né? Então, por exemplo, a admitância entre o A e o nó A e o nó N' entra com menos admitância aqui, YA, né? Aqui, então, são as tensões em relação ao nó de referência N. Vejam aqui que aparece a tensão VN' também, né? E aqui as fontes de corrente que injetam corrente nos nós, né? Então, a gente tem, nesse caso, esse circuitinho, a gente tem 3 fontes de corrente injetando corrente aqui no nó A, no nó B e no nó C. Tudo bem? Bom, invertendo, então, essa matriz, a gente consegue calcular as tensões nesses nós, né? E agora, de posse das tensões, a gente pode calcular, então, as correntes em cada trecho, a gente pode calcular a potência, né? Que agora a gente vai ter corrente. Calculada a tensão, a gente consegue calcular as correntes, das correntes e tensões, a gente consegue calcular, inclusive, potências nesse circuito, tá? Bom, então vamos agora para o nosso problema propriamente dito, né? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Todos entenderam essa metodologia? Bom, como que a gente aplica agora, então, para a nossa rede, né? Os dados, então, vou pegar aqui um dos dados, tá? Obviamente, tem algumas variações, mas o método de cálculo é o mesmo, tudo bem? Então, aqui, por exemplo, fonte de tensão. Então, vejam aqui, pessoal, que é tensão de linha, né? Que está sendo dado aqui do equivalente lá de TVNAN. E ela vale 13,8 kV. Então, a impedância equivalente vale J 1,15 ohm, né? Obviamente, vai ter uma impedância dessa igual por fase, né? É um sistema trifásico. O condutor é um condutor de alumínio, né? Que tem aqui, então, na tabela de condutores, recebe o nome de Valéria. É um nome de flor, né? Então, para condutores de alumínio sólidos, então eles recebem nomes de flores, tá? E condutores de alumínio com alma de aço, né, reforçado, ou ACSR, que a gente chama, eles recebem nome de pássaros, tá? Só uma curiosidade aí para vocês. Então, aí foi dado aqui somente a impedância, então a nossa linha, nossa rede, só tem a impedância própria, tá? A gente aqui não considerou a mútua, mas não seria difícil considerar a mútua do nosso sistema, né? Bom, os trechos, né? Então, nesse caso aqui, a linha entre o nó 1 e 2 foi usado esse condutor e ele tem 10 quilômetros. O trecho 2, entre os nós 3 e 4, tem aqui 8 quilômetros, tá? E aqui vieram os dados das nossas cargas, né? Então, primeira carga conectada em estrela aterrada, então tenho aqui as impedâncias por fase. Vejam que as impedâncias são diferentes, então a nossa carga é desequilibrada, né? A carga 2 também é desequilibrada e ela está conectada em delta, né? Aqui estão as impedâncias de cada uma das fases do nosso delta. E aqui a carga 3 é uma carga em estrela aterrada por impedância, né? Então o valor da impedância de aterramento tem esse valor aqui, tá? E aí aqui agora vem os questionamentos, né? Então, o primeiro questionamento é o módulo da tensão de fase, né, em relação ao nó N, ou seja, o nó de referência nosso, né, na fase A da barra 1. Então, antes da gente chegar e achar esse valor de tensão, a gente tem que montar o nosso sistema nodal, né, ou seja, esse sisteminha aqui que a gente acabou de ver, né, para a nossa rede, né. Então, como é que a gente vai montar ele?
Então, eu fiz aqui um pequeno esboço, depois a gente vai ver no MATLAB, tá? Então a gente vai resolver esse problema aqui usando o MATLAB, mas eu quero mostrar para vocês aqui um esboço feito à mão, tá? Então, todos estão vendo, peraí, todos estão vendo aí a tela do tablet? Tá ok? Tá? Bom, então aqui eu fiz um esboço, né? Bem simplificado aqui, né? Da nossa rede, né? Do nosso sisteminha. Então é sempre bom começar fazendo, rabiscando esse esboço, né? Aqui, então, deixa eu apagar alguns rabiscos aqui que eu estava pensando nas variações. Então, 13,8. Nosso trecho 1, na verdade, ele tem 10 quilômetros. Trecho 2, 8 quilômetros, né? E então aqui a gente tem o nosso sisteminha aqui dessa variação, tá, pessoal? Tem gente que teve aí, então, variação de distâncias diferentes, né, nos comprimentos, valor de impedância de ferramentas diferente e tensão diferente, né? Bom, então, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui, para montar o nosso sistema, é transformar a nossa fonte de tensão, né, em série aqui com uma impedância em uma fonte de corrente em paralelo com essa impedância, né? O segundo passo, então esse é o primeiro passo. O segundo passo é transformar todas as cargas que a gente achar em delta para uma estrela isolada equivalente, tá? Feito isso, a gente consegue então agora trabalhar no nosso sistema de equações, né? Vejam bem aqui que quando eu transformar essa carga que está em delta para uma estrela, né, isolada, vai surgir um nó N', né? Um nó que não existe na realidade, no sistema, né? Ele vai surgir porque a gente vai transformar a nossa carga que está em delta numa carga em estrela isolada, equivalente, tá? Então, ele, além dos meus três nós, então, nó 1, nó 2 e nó 3, vou ter ainda o meu nó N' como variável, né? Esse nó 1 aqui, pessoal, aqui eu estou mostrando para vocês um diagrama unifilar. Então, o que que é o nó 1? Na verdade, o nó 1, ele é composto por três nós, né? Então, por exemplo, um A da fase A, um B e um C. O nó 2 também, 2A, 2B, 2C. E o nó 3, idem, 3A, 3B, 3C, tá? Então, na realidade, a gente tem 3, 6, 9, 10 nós no nosso sistema, né? Então, a gente vai ter 10 equações. Então, vamos lá. Como que a gente pode resolver isso? Então, a primeira coisa aqui é eu, então, deixa eu ir para baixo aqui. Aqui, então, eu tenho as minhas cargas, então, o meu sistema matricial. Então, eu vou montar o meu sistema matricial. Então, eu vou pegar aqui e montar qual é a matriz que representa a minha linha. Então, isso aqui representa o trecho 1, 2. Então, eu tenho minhas impedâncias aqui da fase A, da fase B, na fase C. Se eu tivesse mútuas, pessoal, elas entrariam aqui, no lugar dos zeros, tá? Bom, no trecho 2, 3, tá aqui. Então, tenho aqui o meu trecho, opa, 2, 3, tá? Aí eu vou montar o sistema matricial das minhas cargas. Então, minha carga 1 é direto, né? Então, tem aqui só simplesmente colocar as impedâncias na diagonal principal, ok? Na carga 2, eu tenho que transformar ela para uma estrela isolada. E aí sim vai aparecer aqui também as minhas impedâncias, né? Porém, ela vai ter um tratamento diferente lá na nossa matriz de admitância, pois ela tem um nó N' lá que está flutuando, né? Ou seja, tem um nó que não está conectado na referência.
E aqui eu tenho minha carga 3. Então, minha carga 3, como ela tem uma impedância Zn, aqui a gente viu nas aulas anteriores, né, que essa impedância Zn aparece somando com as impedâncias, né, das fases da carga, e elas aparecem também fora da diagonal principal, tá? Bom, montamos então nosso sistema que representa nossas matrizinhas, vamos dizer assim, né, primitivas, que representam então os nossos componentes, né, no nosso sistema. Bom, vamos lá. Como é que eu monto essa matriz de admitâncias de forma direta, né? Ou seja, observando o sistema. Ou eu vou, então, e monto o meu sistema todo, pego aquele diagrama unifilar e explodo ele num sistema trifásico, né? Então vai ficar lá minhas 3 fontes de corrente, né? Em paralelo aqui com as minhas impedâncias, né? Então eu posso fazer dessa forma, né? Não vou desenhar tudo aqui. Ou eu posso tratar o meu sistema já, percebendo que vai resultar nessa mesma condição, usar as próprias matrizes, né? Como que a gente faz isso? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, em cada posição da minha matriz, um nó 1, só que aqui ele é um ABC, né? Um nó 2, eu sei que é ABC, um nó 3 e um nó N' separado, né? Então, todos esses, na verdade, aqui são 3 nós que estão em conjunto aqui, né? Que andam juntos. Então, vamos ver aqui, ó, no nó 1, quem está conectado no nó 1, né? Então, o nó 1, se a gente for perceber, a nossa rede, está conectada à matriz, né? A linha. Então, tenho a minha matriz ABC do primeiro trecho. Olha lá. Quem mais está conectado aqui? Olha, eu tenho a minha carga em estrela. Logo, eu vou ter a minha impedância aqui em forma matricial dessa carga 1. Quem mais está conectado? Ah, tem também o Z equivalente, né? Então, eu tenho 3 impedâncias, né, no caso aqui, forma matricial, né, conectadas ao nó 1, que eu estou considerando um conjunto de 3 nós, tá? Então, vamos lá. Então, ó, vai aparecer aqui o Z12 a menos 1, que na verdade é a admitância, né, pessoal? Então, vai ser o inverso aqui, mais o Z da carga 1 a menos 1, mais o Z equivalente a menos 1, né? Então, somo tudo aqui. Entre o nó 1 e o nó 2, quem está entre o nó 1 e o nó 2? Ah, quem está entre o nó 1 e o nó 2 é o meu trecho, né? Então ele entra como negativo aqui, ó. Então menos Z, 2 a menos 1. Só que esse Z, lembrando, é a nossa matrizinha, né? Então eu tenho aqui lá essa matriz aqui, Z12, né? Ela está aqui, ó. Tá? Entre 1 e 3, não tenho nada. Pode falar. Por que que o Z12 entra como negativo? A gente viu aqui da teoria, quem está perguntando? É a Beatriz. Oi, Beatriz. Então, vamos voltar aqui na nossa teoria. Olha lá. Vamos ver aqui, ó. Por que que aparece negativo aqui, né? Quando é fora da diagonal principal, né? Veja bem. Quando eu for pegar aqui, ó, então eu vou aplicar a primeira lei de Kirchhoff no nó A. Então, quais são as correntes que entram no nó A? Então, é o EA sobre ZQ, né? Então, aqui eu estou considerando que a corrente sai do ZQ, então ela desce aqui, então menos VAN sobre Z equivalente, tá vendo? Ó, começou a aparecer um sinal de menos aqui, né? Menos, o que mais? A tensão, né? A corrente sai aqui pelo nó, quer dizer, pela impedância ZA. Né? Então, corrente saindo, a gente coloca um menos. Então, menos, qual é a corrente que sai, que atravessa aqui o ZA? Ah, é a diferença de potencial, né? Entre o VAN e o VN', né? Então, ó, essa tensão VAN menos VN' é a tensão
que está a queda de tensão em cima de ZA, né? Dividido por ZA, tem mais alguma corrente no A? Não tem, então é igual a zero. Mesma coisa eu vou fazer aqui para o B, para o C e para o N', né? Aí vamos expandir essa equação, essas três equações aqui. Vamos separar, né? Então vamos colocar em evidência todo mundo que multiplica VAN, vamos colocar em evidência todo mundo que multiplica VN', vamos colocar em evidência todo mundo que multiplica VBN e todo mundo que multiplica o VCN, tá? Vamos ajeitar essas quatro equações aqui. Se a gente fizer isso aí, vai aparecer aqui, ó, Y equivalente mais YA VAN, não é verdade? Olha só, aqui o Z eu transformei em Y, né? Aqui transformei em Y, então vai ficar, ó, Y VAN menos YA VAN. Então eles aparecem juntos aqui, ó. Jogando VAN. Não aparece aqui o YA menos dá mais. Então vai ficar mais YA VN', né? Então, como eu quero o meu VAN que seja positivo, posso multiplicar por menos 1 todo mundo aqui, não é verdade? Né? Então, porque aqui é zero, né? Então, vai aparecer menos YA VN', né? E aqui fica a fonte de corrente, né? Então, quem é minha fonte de corrente? EA sobre Z equivalente não é minha fonte de corrente? Tá aqui, ó. Então, Y equivalente vezes EA, eu jogo para cá, porque ele é conhecido, eu conheço o EA, né? Então, quando eu for montar a minha matriz, né, vou colocar então aqui VAN, VBN, VCN, VN', olha só, vamos chegar nessa equação aqui, 1. Então, YEQ mais YA VAN, tá aqui, menos YA VN', para montar aqui, ó, igual a YEQ EA, tá vendo? Então, sempre essas outras admitâncias que multiplicam as tensões vizinhas, né, ao nó que a gente está pegando nessa equação, por exemplo, se fosse o nó B aqui, ia aparecer menos YB, né, eles aparecem como negativo, tá? Justamente para poder compensar aqui, para montar essa equação. Ficou claro, Beatriz? Ficou um pouquinho mais, mas é que estava difícil a atividade. Tá? É porque assim, então, ó, sempre que tiver uma impedância entre duas barras, entre dois nós, ele entra negativo na matriz. Toda admitância que está conectada ao nó em questão, que você está resolvendo, ele entra somando aqui na matriz. Vamos ver aqui, ó. Nó A, né? Quem que está conectado que é o nó A? Teu Z equivalente e o ZA. Então fica 1 sobre Z equivalente mais 1 sobre ZA. Tudo bem? Uhum. Quem está conectado aqui entre o nó... Aí eu vou seguindo aqui, ó. Tem alguma coisa conectada entre o A e o B? Tem alguma impedância entre A e B? Não tem, né? Direto aqui, ó. Tem nenhuma, né? É que Então nem as regrinhas de análise nodal para circuito? é exatamente igual. É a mesma análise, tá? É a mesma análise. Você pode pegar até livro de circuitos que vai ser a mesma análise, tá? Só que aqui a gente está tratando ele como matricial, tudo bem? Esse probleminha aqui. Que vocês podem fazer não matriz. Por isso que eu não dei usei a impedância mútua da linha para facilitar quem quisesse fazer de forma de componente a componente, tudo bem? De impedância a impedância de cada nó, tá? Tá claro, Beatriz? Tá sim, professor, obrigada. Então aparece aqui menos Z, 1, 2 a menos 1, né? Então entre 1 e 3, não tenho nada conectado, né? Então entre 1 e 3 aqui no nosso circuito, né? Vamos olhar aqui, ó, entre nó 1 e nó 3 não tenho nada. Né? Não tem nada direto entre 1 e 3, né? Não tem uma impedância fazendo isso, tá? Logo, é zero. Entre o nó 1 e o N2, não tenho nada, mas olha, presta atenção aqui. Como o meu N, eu estou comparando, o meu, na verdade, meu nó 1, na verdade, são três nós, 1A, 1B, 1C, é como se eu fizesse do nó 1A para o nó N2', tem alguma coisa? Não. Do 1B para o N2', tem alguma coisa? Não. Do 1C para o N2', tem alguma coisa? Não. Então aqui eu tenho que fazer nó a nó, né? Tudo bem? Bom,
Vamos fazer a mesma coisa aqui para o nó 2. Nó 2, então, do 2 para 1, menos Z12 a menos 1, né? Agora, 2 com 2 é todo mundo que está conectado no nó 2. Então, eu tenho os dois trechos mais a carga 2. Do nó 2 para o 3, eu tenho o trecho 2, 3. Está aqui. Agora, veja bem. Do nó 2, agora eu vou ter que expandir ele, né? Porque o meu nó N2' ele é um só, né? Então, eu vou colocar aqui 2A, 2B, 2C. Do 2A para o N2', tem alguma coisa conectada? O que vocês acham? Quem está conectado entre o nó 2? Professor, esse N2', Hã? esse nó N2', ele é o que vai aparecer quando você transforma de delta para estrela. Isso, olha só, transformar aqui o delta para estrela para você ver. Ó. Apareceu aqui, tá? Transformei a carga 2, estava em delta para estrela, tudo bem? Apareceu aqui, ó, 2A, 2B, 2C, tá? Tudo bem? Então aqui que eu estou chamando aqui, ó, ZA2, ZB2, é o transformado. ZC2, é o que eu transformei, então, de delta para estrela, ele apareceu, esse N2' aqui, ó. Tá? Então vamos ver. Do 2A para o N2', quem que está conectado lá? O ZA2. Então, entra aqui menos ZA2 a menos 1. Do 2B para o N2', quem está conectado? O ZB2. Então, entra menos EB2 a menos 1. E do nó 2C para o N2', está conectado o ZC2. Então, menos ZC2', ZC2 a menos 1. Tá? Pessoal, ficou claro até aqui? Como que entraram as coisas na matriz? Mas eu só não entendi por que em uns casos é coluna e outros casos é só linha. Você vai ver agora. Vamos ver aqui, ó. Aqui não estou comparando, o meu nó 2A, 2B e 2C não está na coluna? Não estou pegando aqui, ó. Não é isso? O nó N2', então imagina que eu estou pegando 3 linhas aqui, tá, Beatriz? Então eu estou na linha 2A, 2B, 2C, não é isso? Então eu estou pegando 2A com N2'. Apareceu aqui, ó. Eu andei na coluna, olha só, fui para o B. 2B para N2'. 2C para N'. Vamos chegar agora aqui na linha, né? Para a gente ver por que, que apareceu desse jeito agora aqui, ó. Esse aqui, né? Vamos olhar aqui. Veja bem, então vou fazer uma coisa então para o nó 3, né? E aí vou chegar no N2'. O N2' não é só um nó? Ele é só um nó. Não tem 3 nós, é uma linha. Aqui é uma linha, não é? E tenho quantas colunas aqui? Tenho 10 colunas, né? Inclusive a coluna 2A, 2B, 2C. Então vamos ver, do N2' para o 2A tem alguma coisa? Tem, é o ZA2 a menos 1. Entro com menos aqui, tá? Do N2' para o ZB2, quer dizer, para o 2C, tem alguma coisa? Tem, o ZB2. Do N2' para o 2C, tem alguma coisa? Tem, o ZC2. Você está vendo que aqui agora eu estou andando, estou nessa linha andando aqui nas colunas, olha só. Aqui eu estou andando nas linhas, né? 2A, linha 2B, linha 2C. Aqui eu estou andando na coluna, olha só. 2A, 2B, 2C. Ficou claro? Sim, sim. Tudo bem? Bom, e o N2' para N2'? Concordam que a soma de tudo está conectado no N2' somente? Quem está conectado aqui no N2'? É o ZA, o ZB e o ZC. Então é a soma dos três. Claro, não é a soma dos ZA, é o ZA menos 1, ZB menos 1 e ZC é menos 1. Tá claro, pessoal?
Podemos continuar? O Fernando perguntou se pode tomar o inverso, a matriz Z é a matriz Y. É isso aí, ô Fernando. A matriz... Eu respondi isso daí. Ah, você respondeu já, né? Eu respondi. É o seguinte, existe um questionamento no meio, se dá para fazer com delta direto. O problema é que o delta, não pode pegar a matriz EABC do delta e inverter direto e chamar isso de Y, que não é. Tem que olhar não é. Entendeu? Então, dá para fazer em delta? Dá. Só que você vai perder tempo, é a mesma coisa que fazer individual, como o Vinícius Pimenta fez. É isso que eu estava explicando para a turma aí. Perfeito, Giovanni. É isso aí. Para usar esse método matricial tem que ser tudo em estrela, tá? Senão não funciona. Então, pessoal, aqui a gente montou a matriz YBus, tá? Como que fica nosso vetor de correntes? Então, nosso vetor de correntes, no meu sistema, aqui no nosso sistema, eu tenho uma única fonte de corrente que vai surgir. Quando eu transformar essa fonte de tensão em série com essa impedância, vai surgir uma fonte de corrente, obviamente trifásica, né? Em paralelo aqui com ZQ, também é uma matriz, tá? Conectado aqui no nó 1, né? Então, qual que é o valor dessa fonte de corrente? A gente viu que é o valor da fonte de tensão dividido pela impedância. Como a gente está fazendo o método matricial, simplesmente eu pego, inverto a matriz E, que está aqui, né? E multiplico pela tensão trifásica V1. Vejam bem, V1 é tensão de fase. VAN, VBN e VCN. E isso é o V1 aqui. Tudo bem? Então, no caso aqui, é a tensão VAN aqui da nossa fonte de tensão, tá? Que foi dada. Então, é 13,8 kV, no caso de quem foi, sobre raiz de 3. Você pode tomar, por exemplo, a fase... Vamos colocar em E aqui, né? Só para ficar igual para a fonte de tensão. EAN, EBN e ECN, tá? Então, eu posso tomar o EAN como meu ângulo zero. Tudo bem? É arbitrário o primeiro ângulo, né? Como a gente tem visto nas aulas. Tudo bem? Para o nó 2, ele é trifásico, mas não tem fonte de corrente nenhuma injetando corrente no nó 2. Temos? Não, tem nada. Só tem impedâncias aqui, ó. Não tem nada. Nó 3 também não tem fonte de corrente. Nó 4 também. Desculpa, acaba no 3, tá? Esse nó 4 nem era para estar aqui. Deixa eu apagar ele. E o nó N2', né? Que é um valor só. Ele é só um nó. Entra com zero aqui. Tá? Bom, agora eu tenho o meu sistema, né? Qual o sistema que eu tenho? Eu tenho esse sistema agora aqui, ó. Que YBus, que a gente acabou de calcular, né? Bus aqui de caso de barras, né? Em inglês, vezes o V nas nossas barras, mesmo nosso vetor é igual ao nosso vetor aqui de correntes injetadas. Qual vetor? Esse aqui. Quem é a matriz? Essa aqui. Quem é esses VBus aqui, pessoal? Quem é VBus agora? Hein? Quem é VBus? Professor, saiu a tela. Opa! Quem é esse VBus aqui, pessoal? Quem é o VBus aqui, ó? Quem são as tensões nos nós que a gente está calculando? Né? Então, nosso VBus nada mais são do que as tensões no nó. Nó quem? Nó 1, fase A, né? Então, AN no nó 1,
VBN do nó 2, opa, desculpa, do nó 1, VCN do nó 1, VAN do nó 2, taranana, até o VN 2 linha N aqui, tá? Olha lá, tudo bem? Vou ter 10 valores de tensão, todos eles, todas essas tensões em relação ao nó N de referência, tá? Porque todos os valores que a gente calculou aqui foram em relação ao nó N de referência. Quando a gente montou esse sistema aqui, a gente estava considerando que o nó N é a nossa referência, tanto que ele não entrou nem na matriz. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Agora a gente vai para o MATLAB. Bom, vamos para o MATLAB aqui, pessoal. Todo mundo está conseguindo enxergar? Ok? Bom, seguinte. A gente vai pegar aqui no MATLAB. Então eu coloquei esses fatores aqui só para gerar as variações, tá? Mas a gente vai, na verdade, pegar a variação 1, que é o quê? A tensão de 13,8, né, de linha. A impedância de aterramento no valor aqui de 5,6 mais J206, né? E os comprimentos com 10 km o comprimento, o trecho 1 e 8 km o trecho 2, tá? Então esquece esse for aqui, que foi só para gerar as variações, os resultados das outras variações da atividade. Bom, vamos ver aqui, ó. Vamos entrar aqui, inicializar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, no nosso sistema, a gente vai definir o nosso operador alfa, né? Que a gente vai usar ele aqui muito, tá? A gente sempre vai usar o sistema trifásico, a gente vai usar ele, né? Bom, por que a gente vai usar ele aqui? Porque eu tenho a minha tensão da minha fonte de tensão, lá do meu equivalente, é uma fonte equilibrada, né? Como é uma fonte de tensão simétrica, desculpa, uma fonte de tensão simétrica, eu vou calcular aqui a tensão de fase, 13,8 kV, dividido por raiz de 3. Vou colocar ele como ângulo zero, né? Então vou colocar um só aqui. Olha só, fase B, alfa ao quadrado, fase C, vou multiplicar minha fase A por alfa. Tudo bem? Então aqui eu tenho o meu EABC, tá? Então vamos passar aqui, ó. Então calculei aqui o meu VG, né? Vamos abrir aqui para vocês verem. Fase A, fase B e fase C, tá? Bom, aí eu tenho meu Z equivalente, né? Então meu Z equivalente tá aqui, J1.15, né? Se vocês forem ver o enunciado aí, é esse valor que está aí, né? Então a fase A, B e C, né? Se eu colocar aqui o Z equivalente para vocês verem, né? Então aqui, ó, fase A, B, C, tá? Muitas vezes, pessoal, numa rede real, o meu Z equivalente, às vezes ele não tem só a diagonal principal, tá? Às vezes aparecem elementos também fora da diagonal, elementos mútuos, tá? De uma rede real, tudo bem? Porque eu tenho linhas com mútuas, tenho transformadores, tá? Então aqui no nosso caso é um caso bem, vamos dizer assim, bastante simplificado, tá? Bom, aí eu vou inverter a minha, então como eu quero usar o método dos nós, logo eu vou obter aqui a minha admitância, né, desse meu equivalente. Então, calculei, eu só fiz a inversa do Z equivalente, tá? Agora os dados da linha. Então eu tenho dados aqui em ohm, né, então isso aqui é a resistência em ohm por quilômetro, tudo bem? Aqui eu tenho a minha reatância em ohm por quilômetro, tá? Então, vou calcular aqui a minha impedância da minha linha em ohm por quilômetro, já que o cabo utilizado nos dois trechos são os mesmos, então
Eu poderia ter um outro trecho, né, um outro tipo de cabo com outros valores de parâmetros, né, mas como eu tenho os dois trechos, são os mesmos parâmetros que eu vou utilizar, então simplesmente eu vou multiplicar agora esse meu ZP pelo meu comprimento da linha, né? No caso aqui, então, o meu comprimento do meu trecho 1,2 é 10 km, então é o nosso primeiro valor aqui, tá? Vou já obter a minha admitância, né? Igual a gente acabou de ver. Vou inverter essa matrizinha. Pessoal, aqui se eu tivesse mútuas na linha, entraria aqui, ó, ZM, ZM, tudo bem? Aqui, entraria aqui, tá? E entraria, em toda onde é zero aqui, entraria a minha mútua, tudo bem? Ia funcionar lindamente, tá? Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso sistema original, tá? Que a gente desconsiderou as nossas mútuas. Então, para o nosso agora trecho 2,3, vou calcular a admitância, tá? Agora vamos para as cargas. Então, minha carga 1, entrei direto, né? Ela é uma carga em estrela solidamente aterrada, né? Conectada aqui na barra 1. Foi dado os valores, simplesmente entrei aqui, ó. E já calculei a admitância dela que eu vou querer usar depois, né? Para a carga 2, ela sim está conectada em delta, então eu tenho que trabalhar um pouquinho nela. Então, o que eu fiz? Eu tenho as impedâncias aqui, né, por fase do delta. Então, eu tenho que aplicar aquela transformação de delta para estrela, né? Então, veja bem, quem é o Z2A? Né, o Z2A é o ZAB, Z2AB, vezes o Z carga 2CA dividido pela soma de todo mundo. Mesma coisa para o B. É o AB vezes BC dividido pela soma de todo mundo. E o C? É o BC vezes CA dividido pela soma de todo mundo. Né? Um jeito de gravar mais fácil isso aqui é só olhar, por exemplo, estou calculando o Z2A, pega os termos que aparece o A, né? Ó, o AB e o CA, eles vão multiplicar aqui, tá? A soma sempre de todo mundo. O B, quem parece B? Ah, o AB parece o B e o BC parece B. Então, só multiplicar e pela soma de todo mundo, né? E uma coisa para o C, ó, tá? Bom, então essas três agora impedâncias que eu tenho aqui, elas sim eu vou entrar na minha matriz de impedâncias, tá? Então vai ficar Z2A, 2B, 2C. Aí vou invertê-la para obter, então, a minha matriz de admitâncias. Tudo bem? Bom, a carga 3, ela é ligação estrela aterrada por impedância, né? Logo, pessoal, esse fator Zn aqui é porque tinha uma variação que era 4 vezes maior, né? E uma variação que é o próprio 5.6 mais J 2.06, né? A gente viu nas aulas, então, que aparece a minha impedância, né? Da fase lá, impedância própria, né? Mais aqui, então aqui parte real imaginária, né? Mais Zn, depois Zn fora da diagonal principal, tá? Bom, se você fizer aqui, né? Aqui eu vou montar, então essa matriz que a gente montou na mão aqui. Opa, apagou a tela aqui. Aparece aí, meu filho. Então, essa matriz que a gente fez na mão aqui. Eita, nós, tá lento. Vamos lá. Essa matrizona aqui que está toda suja agora aqui, né? Que a gente rabiscou ela inteira. Exatamente igual ela eu fiz aqui no MATLAB. Então, olha lá. Aparece o y equivalente aqui, mais o y do trecho 1,2, mais o y da carga 1. Lembrando, né, pessoal, que aqui está matricial, porque, na verdade, olha lá, são três, né, três nós. Então, cada nó B1 desse aqui, na verdade, é um conjunto de 3 nós, que eu estou considerando todos juntos, né, porque eles já estão ordenados nas minhas matrizes, tá? Então,
B1, B2, B3 e o nó N2. Então está aqui a nossa matriz, né? Então olha só, o nó 1 não tem conexão com o 2, não tem conexão com... Quer dizer, ele tem conexão com o 2, então aparece menos Y2 aqui, não tem nada, nenhuma admitância para o 3, nenhuma admitância para o nó N2', né? Vejam aqui que eu tive que montar um vetor de 3 zeros, né? Um vetor linha aqui, né? Então ele tem, quer dizer, um vetor coluna, tá? Aqui então vai aparecer de novo menos Y2, porque é entre B1 e B2. E aí aqui, né, nó B2, então eu não vou repetir, né, que a gente acabou de fazer na mão ali, tá? Pra gente não perder tempo para ver os nossos resultados. Mas essa matriz aqui, se a gente for resolver agora, né? Ela tá aqui, né? Olha só, tá? Essa é a nossa matriz Y-bus. Tudo bem, pessoal? Bom, então agora aqui eu tenho o meu vetor, né, de correntes, né? Então aqui, vou apertar um F10 aqui, calculei. Então eu só tenho minha fonte de corrente injetando no nó 1, né? Corrente de Norton aqui, ó. Então, injetando no nó 1. O resto tudo zero. Inclusive o N2', olha aqui, ó, apareceu um zerinho aqui, simples aqui, né? Então, quando eu executar agora isso aqui, ele vai me calcular o VBus. Veja bem que o MATLAB, pessoal, essa barra invertida aqui de dividir, ele já inverte o meu YBus e transforma no ZBus, tá? Então, na verdade, aqui é YBus a menos 1 vezes IBus, tudo bem? Então, é que o MATLAB tem essas mandracarias aqui, tá? Então, F10, olha lá, calculei as tensões nas barras. Então, a primeira questão do nosso problema já pode ser respondida. Então, ele pergunta qual é o módulo da tensão de fase, né? Então, em relação ao nó N, na fase A da barra 1. Então, quer saber, na barra 1, qual é a tensão de fase da fase A, né? Então, eu vou calcular aqui. Né? Até vou tirar o ponto e vírgula aqui para a gente poder olhar aqui nos resultados. Então, será que ele fez? Ah, não, mas ele não vai fazer agora porque eu já estou executando. Mas está aqui, deixa eu abrir. Na verdade, deixa eu escrever aqui. Então, V1AM. Está aqui, ó. 7,8843 vezes 10 a terceira. Tá? Tensão de fase aqui na barra 1. Então, eu posso calcular na barra 2. Quer dizer, na barra 1, né, tem 3 fases, ó. Fase A, ABC, 2 ABC, 3 ABC. Calculei as tensões nos nós, como ele pede aqui, ó. Barra 1, fase ABC, barra 2 ABC e barra 3 ABC. Tudo bem? Então, estou com os meus valores todos aqui calculados. Então, Silvio, V1. Pode falar, Johnny. posso interromper um minutinho só? Pode. O pessoal está se confundindo muito aí com como fazer. Por que a matriz Y pode ser inversa da Z? Em qual circunstância? Se você tem que inverter termo a termo. Vamos lá. Você pode inverter direto a matriz de impedância do trecho, porque a queda de tensão do trecho é o ΔV, é o Z do trecho vezes o I. Então você pode inverter direto a matriz de impedância do trecho. No caso da carga, você pode inverter a matriz Z da carga em estrela, porque só tem os elementos da diagonal principal. É isso que vocês têm que ficar claro. Tudo bem? É isso aí, pessoal. É porque na carga ali, no caso, a gente não tem mútuas, né? Tudo bem? Então, o professor Giovanni está querendo falar, né? Deixa eu escrever aqui. Espera aí. Deixa eu entrar aqui.
Deixa eu mostrar para vocês. Então é o seguinte. Imagina que eu tenho aqui 3 impedâncias. Tá? Então aqui, 1A, 1B, 1C. 2A, 2B, 2C. Então tem impedância aqui, ZA, ZB, ZC. Tá? Aqui eu vou ter as correntes IA, IB, IC. Tudo bem? Bom, a queda de tensão em cada um desses elementos é o quê? Então vamos pegar aqui o C, né? Então V 2A vai ser igual a quanto? ZA e A. Simplesmente isso, né? Entra no mais, sai no menos. V 1 para 2, fase B, vai ser igual a ZB e B. E V 2C vai ser ZC e C. Tá ok? Bom, a gente pode escrever agora essas 3 equações de uma forma matricial, né? Que vai ser o quê? Vai ser V 2A, V 2B, V 2C. Igual alguma coisa vezes IA, IB e C. Tudo bem? Bom, aqui vai aparecer quem? ZA vezes IA. 0, 0, IB e C. 0, ZB, IB, 0, 0 aqui, ZC e C. Tá certo? Imagina que eu quero calcular as correntes aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu posso pegar e inverter essa matriz. Vai ficar IA, IB, IC igual a ZA, ZB, ZC, A menos 1 vezes V 2A, V 2B, V 2C. Tudo bem? Silvio, Fala, Joana. só um detalhe, né? A matriz, inclusive, pode ser desequilibrada e com mútuas e mútuas desequilibradas. Pode. Problema com delta de tensão. Então você pode inverter Imagina aqui, direto. ó. É isso aí, ó. Isso aqui, ó, que o professor Giovanni está falando, ó. Posso ter isso aqui, né? Então, vai aparecer as mútuas aqui, né, ó. ZAB, ZBC. Não é isso, Giovanni? Isso aí, Silvio. É que a confusão toda acontece nas cargas, entendeu? O cara monta a matriz dele sim. e fala, pô, se eu inverter direto, dá. Dá porque a carga não tem mútuas. Isso, a carga não tem mútuas. Então, por isso que eu posso ir lá no nó N' e separar lá, pegar só a inversa de cada componente. Agora, se você juntar a carga, a carga numa barra e o trecho de linha naquela barra e inverter, também dá no mesmo. Também. Porque vale a inversão individual de cada uma. Isso, ó, se eu inverter isso aqui, né, como só tenho imagina que se fosse uma carga, né, só a diagonal principal, então fica só assim, né, 1 sobre ZA, a inversa, né, 1 sobre ZB e 1 sobre ZC. Eu não posso fazer isso aqui quando eu tenho mútuas, né, porque aí a inversa não vai ser simplesmente a inversa da diagonal principal, né? Ficou claro, pessoal? Professor, Sim. Posso perguntar uma coisa a respeito disso? Pode. Quando você fez para carga 3 com aquela impedância de aterramento, Uhum. aí não ficou essa matriz diagonal, né? E mesmo assim tem uma operação de inversão lá no MATLAB, no seu código. Vamos ver. É porque o ZN multiplica por fora uma matriz cheia de uns. A inversa continua sendo uma matriz cheia de uns. Então você pode tirar o ZN dessa equação. Entendeu? Sim.
Você põe o ZN para fora, inverte o ZN, fica uma matriz de 1 e você inverte a diagonal principal. Isso. Isso que dá, entendeu? Ah, entendi. Obrigado, senhor. Isso aí. Pessoal, essas dúvidas de vocês são perfeitamente plausíveis, tá? Vocês têm álgebra linear focada em matemática, não em problemas de circuitos elétricos. Vocês veriam que é muito mais fácil pensar matricialmente em vários problemas de circuitos do que ficar pensando individualmente nos elementos. Mas, lamentavelmente, a álgebra linear na poli não pode ser focada para engenheiro eletricista, tá? Aí fica desconexo, né? Ao longo da vida profissional. Aí vocês vão ver que álgebra linear é mais usado do que a gente pensa, né? Mas é isso aí. Mas o problema é que é desconexo, né? Você fica vendo matemática só e acho que depois na aplicação fica complicado enxergar essas coisas que facilitam a vida, né? Também na hora da programação. Olha o tamanho da matriz que eu montei aqui. Se eu fosse montar uma 10 por 10, poderia ir componente a componentezinho montando, né? Tudo bem? Mais dúvidas, pessoal? Podemos continuar? Então é o seguinte. Então a gente calculou aqui as tensões em todos os nós, né? Então, no caso aqui o módulo, né? Então está calculado. Eu vou disponibilizar o código para vocês depois, tá, pessoal? Lá no Moodle. É o seguinte. Aí a questão 2. Opa. O J, quer dizer, desculpa. Ele pergunta a potência ativa total absorvida pela carga 1. Carga 1 é uma carga, se a gente lembrar, uma carga em estrela aterrada, solidamente aterrada. Eu não tenho uma impedância de aterramento. Bom, então vai ser o quê? Qual tensão que está em cima da carga 1? É a tensão do nó 1 em relação ao terra, né? A carga 1 não está em relação ao terra, conectada? Opa. Então aqui, ó, nossa carga 1, estrela aterrada. Bem? Então eu quero saber a potência absorvida por ela. Então eu tenho a tensão do 1A para a Terra, do 1B para a Terra, 1C para a Terra. Essas são as nossas tensões de fase na nossa carga, né? Em relação ao nó N. Então, qual vai ser, como é que é o cálculo da potência usando um valor matricial? Posso fazer fase a fase? Posso, tá? Mas aqui a gente fez de forma matricial. Como é que fica? Eu pego o vetor de tensões que está em coluna, então VBus de 1 a 3. Então, ó, esse vetor aqui, as primeiras 3 entradas, 3 linhas, correspondem às tensões de fase no nó 1. Então, VBus 1, 2, 3 aqui, transjugado. Ou seja, esse pontinho aqui, ó, indica que eu tenho que transpor para a linha, né, para calcular a potência. Lembrem que aparece um V quadrado, né, no cálculo da potência, sobre Z, né? Estou pensando nessa equação, V quadrado sobre Z. Então, eu vou multiplicar aqui. Eu vou transpor primeiro essa minha matriz e, ao mesmo tempo, vou conjugar os valores dele. Tá? Por que conjugar? Porque ao multiplicar com esse VBus aqui, a multiplicação do número complexo pelo conjugado dele dá o módulo dele ao quadrado. Né? A gente tem que pensar assim. Vezes quem? A conjugada da matriz de admitâncias. Por quê? Não é V quadrado sobre Z da carga 1? Z da carga 1 conjugado, né? Então, ó, S é V quadrado sobre Z conjugado. Então, se eu inverter o meu Z, eu vou ter o meu Y, porém está conjugado. Então, conjugado do Y carga 1, tá? Vezes o meu vetor de tensões 1, 2, 3 lá da barra 1, né? Então, isso nos dá a potência da
carga 1. Tá aqui, ó. Então, P carga 1 deu 1,8355 megawatts. Estão pegando a parte real aqui, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Porque isso aqui é o cálculo da potência complexa. Estou pegando a parte real porque eu quero a potência ativa. Tudo bem? Então, deu 1,8355 megawatts. Qual é a potência total absorvida pela carga 2? Vejam bem agora. A carga 2 é uma carga que ele está ligado em estrela, em delta, né? Então eu tenho que calcular, ou eu calculo as tensões de linha sobre aquela carga, né? Então eu tenho que pegar a diferença de potencial entre o VA, o V2A para o V2B, né? Achar o V2AB, tudo bem? Ou eu posso aplicar esses cálculos em cima da carga em estrela isolada equivalente. A potência tem que ser a mesma, já que ela é uma carga equivalente, né? Então, como é que fica isso, pessoal? Então, veja bem. Lá tem o N', e as minhas tensões são em relação ao nó N, tá? Então, eu tenho que pegar a tensão sobre a impedância, né? A queda de tensão. Então, vai ser a tensão em relação ao nó N, lá da barra 2, menos a tensão VN''N. Tá aqui, ó, que é o VBus 10. Né? Então, o que eu quero dizer é isso aqui, ó. Vamos aqui no nosso desenho da carga aqui. Aqui, ó. Vamos desenhar ele de novo aqui. Mais para baixo. Então, é o seguinte. Eu tenho... né? Aqui. Vamos colocar o nó N em algum lugar aqui, né? Só para a gente ter de referência. E aqui é o meu nó N2 aqui, né? Então, é o seguinte. Eu tenho a tensão 2A. Aqui é o nó 2B e o nó 2C, por exemplo. Então, as tensões que eu tenho são essa aqui, V2AN, V2, então isso aqui é o meu ZA, né? CB, ZC. E tenho a tensão VN2N, né? O Professor, VN', tá? Pode falar. a gente está vendo a tela do programa, não a tela. Eita, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Vira agora, né? Agora foi. Tá. Então, aqui, ó, eu tenho meu V2A, tudo bem? E isso é o que eu calculei. Eu calculei o V2AN. Eu quero meu matriz VBus, na verdade, são todas as tensões em relação a esse nó N aqui, de referência, né? Então, o que eu tenho lá é meu V2AN aqui, ó. E eu tenho também, lá no meu VBus, a minha tensão em N2 aqui, lembra lá? Tem um lá, então tem 1A, 1B, 1C, né? O último era o N2 aqui, né? Que é o 10º nó. Então eu tenho isso aqui. Para eu calcular a potência nessa carga, eu tenho que saber a queda de tensão aqui, né? É essa tensão V2AN2 é a que eu vou usar para calcular a potência absorvida por essa impedância. Então o meu V2AN2, que é o que eu quero para calcular a potência, vai ser o V2AN, se eu aplicar a segunda lei de Kirchhoff nessa malhazinha aqui, né? Menos VN2N. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso? Então não é o direto pegar da matriz VBus, né? VBus são tensões em relação ao nó N, tá? Então foi o que eu fiz aqui, ó. V2AN, peguei aqui da matriz VBus, menos o VN2N, que é o valor número 10. Por que tem 3 aqui?
Ué, porque o VA, o VB e o VC menos eles, né? Então, ó, VA, depois vou ter um para o VB e para o VC em relação a esse VN2N aqui. Tudo bem? Né? Se eu pegar o VC aqui, ó, aqui está o meu V2CN. Tudo bem? E eu quero essa tensão aqui, V2CN2. Tudo bem? Mesma coisa aqui depois para o B, tá? Bom, mesma coisa, transjugado vezes o conjugado y carga 2, vezes de novo essa matriz, esse vetor aqui de tensões, né? Então, se eu fazer isso aqui, eu calculo a potência absorvida pela carga 2. Olha lá, ó. Deu aqui 0,9 megawatts, né? Bom, a carga 3, pessoal, eu tenho a tensão em relação ao nó N, né, que é o V-bus aqui de 7, 9, né? Por que que eu usei aqui? Porque eu não calculei um N lá para ele também e peguei as tensões em cada impedância, né, separado, igual eu fiz para carga 2. Porque na minha Y carga aqui, eu já incluí as mútuas, ou seja, meu ZN, né? Mútuas aqui no caso, ZN, tá? Que eu estou falando. Ele já está incluso dentro da minha matriz 3x3. É como se eu tivesse eliminado um nó N, né, da minha carga em estrela aterrada. Aquele N lá do aterramento, né, do centro estrela, é como se eu tivesse eliminado ele, pegasse, eu teria 4 equações, né, VA, VB, VC mais o VN linha N que tivesse lá, né, e como tem uma impedância conhecida, eu peguei, né, apliquei, como a gente já viu nas aulas passadas, e achei a equação que só tem VA, VB, VC. Então, o N já está aqui. Então, eu já vou computar a potência total absorvida pela carga 3. Inclusive, a impedância de aterramento ZN, ela absorve potência também. Nela passa a soma das três correntes, I mais IB mais IC. Mas, como eu já levei em consideração ZN na minha matriz, nesse caso, eu já estou computando aqui direto a potência absorvida pela carga 3, ou seja, a potência absorvida por cada ramo ZA, ZB, VC e a impedância ZN. Tá claro, pessoal? Então, carga 3 eu também 0,9, 0,91, né? 0,92 megawatt de potência ativa, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? ZN faz parte da carga, sim. Tá? Imagina que você tá aqui você tem uma empresa, né? Uma indústria lá. Aí você tem um motor. Vamos falar motor, né? Vamos falar de motor no aterro. Vamos falar que você tem uma carga trifásica, né? Aí eu tenho minha carga trifásica e está dentro da sua instalação, a concessionária está medindo a potência, né, a energia que você gasta dentro da sua casa, ou da sua indústria, né, e lá você pegou uma impedância, você foi lá e conectou no centro estrela e conectou em relação ao nó N. Você concorda que vai passar corrente ali? Concorda que quem está gastando energia é você? A concessionária ela não vai arcar com essa energia do ZN, concordam? É você que vai pagar, né? Então, ela é uma carga para você. Tudo bem? Tá? Essa impedância ZN você coloca para casos de proteção, tá? Você vê corrente aí, fuga de corrente pelo neutro, né? Quando tem um curto. Um desequilíbrio, né? Professor, rapidinho. Sim. Então, quando tem estrela aterrada, tipo, o jeito que a gente tinha visto antes é de achar a tensão V, N', N, e aí vai fazendo as contas. Mas, tipo, assim também dá certo colocar tudo numa matriz só e
e fazer as contas também. Se for aterrada, sim, Beatriz. Ah, tá. Tá? Se for aterrada, sim. Aí você monta uma matriz só, né? Porque o ZN já vai estar lá embutido, né? E aí você pode calcular a potência de todo mundo lá e vai dar potência total para você, tá? Tá bom. Pessoal, agora eu quero a perda na linha, né? Aí a perda na linha, o problema já é da concessionária, né? Já é da distribuidora, da Enel. Então isso aqui ela tem interesse em saber quanto que ela está perdendo. Bom, então aqui a gente tem que pegar na linha a diferença de potencial, né? Se a gente for olhar aqui, né? Então sempre, pessoal, potência eu calculo usando a tensão em cima do elemento, né? Então no caso aqui da linha, eu tenho que pegar a queda de tensão que aparece aqui na linha, né? Então qual é a tensão que aparece aqui na linha? Ah, é o V1 menos o V2, né? Então, ó, V do nó 1, que é ABC, menos o V2 ABC. Transjugado vezes o conjugado da admitância do trecho 1 vezes a diferença de potencial em cima desse trecho, né? Seria o nosso VA, a linha lá, né? Que a gente calcula na carga, né? Quando a gente tem a linha ligando a fonte à carga. Fazendo isso, a gente tem a perda aqui no trecho 1 e no trecho 2, 3 também, tá? Então, P12, P23. Tudo bem? E aí, então isso responde esses outros questionamentos. Aqui, tá? A perda em cada trecho, MN. E a letra O, que é a potência aparente total fornecida pelo equivalente, descontada a potência absorvida pela impedância do equivalente. Então eu quero saber o seguinte. Imagine que eu tenho minha concessionária aqui, ela quer saber qual é a potência total que esse sistema está demandando, né? Obviamente, menos descontada essa potência aqui do Z equivalente, que ela está sendo, na verdade, gasta pela a porção do sistema que não me interessa. O que me interessa é a partir da barra 1 para frente. Então, quanto que o meu sistema todo está consumindo de potência, né? Aparente total. Tinha duas formas de fazer. Ou eu somava a potência absorvida por todas as cargas, mais a perda nas linhas, acabou, eu posso fazer isso aí, né? Ou simplesmente eu sei a tensão que está aqui, e se eu souber a corrente que está sendo injetada aqui, também eu calculo, né, a potência total suprida, né, a partir desse ponto aqui da barra 1, ou seja, a potência total fornecida para a minha rede, né? Foi o que eu fiz aqui, tá? Então eu peguei, primeiro calculei a corrente. Qual é a corrente? Como é que eu fiz isso? Peguei, já que eu conheço a tensão da fonte, conheço a tensão da barra 1, conheço o Z equivalente, calculei a corrente que está entrando aqui, ó, né? Que é a mesma corrente que está chegando aqui na barra 1. Então essa corrente vezes essa tensão me dá o S total aqui da minha rede. Tudo bem? Mas vocês poderiam ter feito também somando essas potências aqui. P, claro, a parte imaginária aqui, né, pessoal? Para ter a potência aparente total e depois calculado o módulo para obter a potência aparente, tá? Poderia ter feito assim também, sem problemas, tá? Só estou mostrando para vocês uma outra forma de calcular, tudo bem? Vezes a tensão da barra 1. Então, corrente vezes tensão me dá a potência total suprida aí para o nosso sistema, tá? Bom, então, meu SEQ aqui é isso aqui, tá? Que tem que bater com a soma das minhas potências absorvidas pelas cargas e as perdas nas linhas, né? Agora a gente vai entrar no desafio, pessoal. Alguma dúvida? Essas questões normais aqui? Podemos entrar no desafio? Bom, vamos lá. Então é o seguinte, o desafio é o seguinte, era simplesmente modificar, né? Então, se uma impedância
Z0.01, ou seja, praticamente um curto-circuito, né, fosse conectado em paralelo com a impedância da fase A da carga 3, né, aí eu faço umas tem dois questionamentos para a gente. Qual o módulo da corrente em ampere que circularia pela impedância do neutro dessa carga, pelo Zn, né? E qual o modo da tensão nesse Zn, né? Que é o Vn', né? Ou Vn2N, tá? Que a gente está chamando de Vn2 aqui. Bom, primeira coisa, então, é eu modificar. Eu chamei de VCC3001, né? Aqui eu tenho meu Zn. Vou modificar, então, a minha matriz de impedâncias, né? Da minha carga 3. Veja bem, como é com a fase A, pessoal, se eu fizer esse ZCC3 aqui em paralelo com o ZA, vai dar praticamente o mesmo valor 001, porque ele é muito menor do que o ZA da carga 3. Vejam bem, vamos voltar aqui em cima, ó. Vamos pegar a carga 3 aqui. Olha quanto que é isso aqui, ó. Se eu pegar esse valor aqui e fizer em paralelo com 001, como vocês fariam? Não é a multiplicação pela soma? Então vai ser isso aqui tudo vezes 0.01 dividido, né, pela soma aqui, né? Opa, deixa eu colocar aqui mais um parênteses. Que vai dar quanto? 10 a menos 7. Pode jogar fora, né? Então aqui, isso aqui praticamente é 0.01, né? Então é justamente o que eu fiz aqui, foi só substituir o ZCC3 no lugar da impedância da fase A. Tá? Opa, passei demais aqui. Então eu joguei ele aqui, ó. Tudo bem? Bom, inverti, modifiquei a minha matriz YBus. Modifiquei a matriz YBus. Né? Rodei ela de novo. Né? Então o que é a modificação? Se eu rodar ela com esse novo YCG3 aqui. Então eu chamei ela de 1D, tá? Que é a primeira questão do desafio. Aí calculei a corrente aqui. Não precisava ter calculado de novo, mas calculei. Podia ter usado a anterior, que foi só para ficar mais claro, tá? Mas aqui não teve mudança. E aqui multiplico e acho de novo as tensões nos nós. As novas tensões nos nós, porque a matriz Y agora, bus, ela está com essa impedância modificada da carga 3, né? E aí, então, a gente pode ir para a nossa solução. Então, deixa eu chegar até aqui. Então, pergunta. O I da carga 3. Eu vou calcular o I da carga 3 é igual a quanto? É o Y da carga 3 vezes a tensão no nó lá da carga 3, em relação ao N, né? Então, é a corrente da carga 3. Tudo bem? E a corrente no neutro? Simplesmente vai ser a soma da corrente na fase A, B e C. Tá certo? Então, veja bem que eu usei aqui, em vez de usar a diferença potencial, eu usei o próprio V3N. Por quê? Porque, mais uma vez, o Zn está embutido aqui no meu Y carga 3. Tudo bem, pessoal? Bom, então achei a minha corrente e a pergunta é a corrente no neutro dessa carga. Então, a corrente no neutro, basta então eu somar as três correntes que eu obtive desse vetor YC3, né? Então tá aqui. Então, meu Y carga 3. Evaluate. Tá aqui, ó. Tá? 473,6 amperes. Tudo bem? Qual a tensão no neutro? Simplesmente eu pegar essa corrente total e multiplicar por Zn, não é isso? Peço o módulo, né? Estou multiplicando pelo módulo Zn. Então tá aqui. Meu V neutro. Tá aqui, ó. 2.826 volts, né? 2.8 kV. Olha a tensão que chegou, né, pessoal? Do desequilíbrio.
Bom, tudo bem? Dúvidas aqui? Tranquilo? E aí é o seguinte, pessoal. A questão 2 do desafio era agora colocar essa impedância Z001 agora em paralelo com a impedância da fase AB da carga 2. Lembra? A carga 2 ela é em delta, né? E aí eu quero, qual é o módulo da corrente de linha da fase A no terminal dessa carga? Né? Eu quero o IA depois que aconteceu isso. Né? Qual o valor do módulo da corrente em ampere da fase B dessa carga? Né? Eu quero saber qual é o valor da corrente que entra nessa carga de linha, né? Ou seja, fora do delta, né? Quando eu fizer isso aqui. Bom, da mesma forma como a gente procedeu com a carga 3, né? Eu vou fazer aqui. Só que aqui, pessoal, eu tenho que lembrar que minha carga está em delta. E esses ECC é para colocar em paralelo com a carga que está em delta. Então eu tenho que incluir aqui, modificar o meu Z carga AB, né? Que agora vai ser o meu próprio ZCC. Mais uma vez, se eu fizer isso aqui em paralelo com o ZAB anterior, vai dar praticamente isso aqui, né? Modifico o ZAB e calculo novamente a minha estrela isolada, né? Bom, então eu não posso só ir lá e modificar o meu ZA, por exemplo, da minha estrela isolada. Não é isso. É o ZAB que mudou, né? Então ele vai ter influência no A, no B, onde ele aparecer, né? No A e no B aqui. E no C, né? Porque ele aparece no denominador também. Tudo bem? Bom, feito isso, aqui então, calculei o Y carga 2 novo, né? Pessoal, eu coloquei o carga 3 aqui de novo porque eu modifiquei ele no item anterior. Eu quero voltar ele ao valor original, tudo bem? Então ele está aqui só para voltar para o valor original, tá? Então voltei para o original sem o curto-circuito lá, né? Sem aqueles ECC lá. Bom, então aqui agora eu vou calcular o meu Y-bus de novo, porque eu modifiquei as impedâncias, né? Preciso me montar tudo de novo? Não, é só chamei o mesmo nome de variável, né? Então, resolvo de novo, resolvo meu I de novo aqui, não precisava, porque ele é o mesmo, né? Ele não mudou. Calculo as tensões novamente. Bom, qual que é o I, então, da carga 2? Minha carga 2 eu transformei em estrela, na verdade. Está em estrela. Então vai ser simplesmente o I da carga 2, só que vezes a tensão sobre o elemento. Lembra que lá o nó está isolado, né? Então, para eu calcular a corrente, né, o meu Y no carga 2 aqui, ó, eu tenho ZA, ZB, ZC só, não tem ZN incluído aqui dentro, né? Veja bem aqui, ó, né? Só tem o diagonal principal. Então aqui eu tenho que conhecer, usar, né, a diferença de potencial em cima de cada impedância dessa, ou em cima de cada admitância, né? Então vai ser a tensão do nó 2 em relação ao nó N de referência, menos a tensão VN'. Tudo bem? Então, calcula a corrente de linha entrando na carga 2. Está aqui. Se eu pegar o módulo de cada um, fase A, fase B. Tá? O primeiro elemento é a fase A, o segundo elemento aqui é a fase B. Né? Então, deu isso aqui. Então, IACG2 deu esse valor de corrente. IACG e B. Opa, B2 deu esse valor de corrente aqui, tá? Você vê que eles são praticamente parecidos, né? Se eu não tivesse outras cargas, minha tensão fosse simétrica ali em cima deles, né? O meu IA ia ser exatamente igual ao meu IB. A gente vai ver, a gente viu aqui o curto-circuito, tá? Mas a gente vai ver curto-circuito mais na frente e a gente vai começar a entender mais sobre esses valores. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Dúvidas? Por enquanto, não, professor.
Então eu queria mostrar para vocês uma última coisa aqui, que é essa rede feita no programa ATP. Tá todo mundo enxergando aí o programinha? Tudo bem? Bom, eu peguei a rede e fiz um software aqui de rede só para a gente ver se ah, bate algumas informações que a gente calculou, né? Então aqui eu tenho a minha carga, meu equivalente, tá? Então minha linha aqui, ó, minha tensão, né? Meu equivalente está aqui, tudo bem? Ah, aqui eu tenho minha carga em estrela aterrada. Aqui eu tenho minha carga em delta, que aqui eu apliquei o curto-circuito, foi a última coisa que a gente fez aqui, né? Modificamos aqui o ZAB, então esse aqui é o ZAB, tá? Aqui eu tenho, então, a minha carga em estrela aterrada através desse meu ZN que está aqui, ó, tá? E aqui eu tenho meus trechos, né? Minha linha, trecho 1, 2 e trecho 2, 3, né? E estou pegando as correntes em todo mundo aqui, ó, tá? Então eu vou rodar aqui para a gente ver, para a gente comparar, né? Com o programa, esse programa aqui, o ATP, é um programa de transitórios, tá, pessoal? Ele é usado para coisas mais complexas também, tá? De transitório em linha de transmissão, distribuição, tá? E é um software que é utilizado bem confiável pela área, pelo setor elétrico, tá? Então, todo mundo, setor elétrico brasileiro, falou em ATP, é o programa que é utilizado e é o que todo mundo acredita, tá? Bom, vou rodar aqui o programa e vou pegar aqui, então, essa corrente, né? Aqui entrando na carga 1 aqui, né? Então, vamos ver aqui, ó. Né? Deixa eu aumentar aqui, deixa eu ver se ele deixa. Ele não deixa eu aumentar aqui direito, mas vamos ver aqui, ó. Então, olha só. Então, a corrente na fase A aqui do delta, tá? Fase A na fase B. Olha aqui, ó. Tá? Então, deu 1.200 amperes. Vamos ver aqui o nosso cálculo. Ó, praticamente 1.200 amperes. Na fase B, o IB, né? O IB deu 1.100, deu 1.171 amperes. Aqui no programa, ó, 1.171 amperes, tá? Então, só para mostrar para vocês que o que a gente calcula na mão, os softwares têm que funcionar, né? Tem que bater. Tudo bem? Inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente pode ver em onda mesmo nas senoides, tá? Vamos pegar aqui, ó. Então, isso aqui está ligado entre o nó BL2, BC2. Aqui, tá? O nome que eu dei para o nó. Então, a corrente entre BL2, BC2, BL2, BC. Cadê? BL2. Tá aqui. Olha lá. Tudo bem? Então, ó, a gente vê em fasores, mas na verdade a corrente é senoidal, tá? Então, ela aqui está em tensão de pico, corrente de pico. Se eu quiser, então, em valores RMS, multiplico aqui por 0,707, né? E posso olhar aqui agora o pico. Modifiquei o pico, tá, pessoal? Então, aqui, 1.200 amperes, tá? Conforme a gente calculou aqui o valor RMS, olha lá. Aqui em senoide, ó. Multipliquei por esse fator aqui para poder olhar o valor RMS. Se eu colocar 1 aqui novamente, eu volto na minha senoide original, que é o valor de pico aqui. Tudo bem? Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Dúvidas? Então, Giovanni, Milani, Pellini, se quiser falar agora também aí, tirar a dúvida do pessoal, fique à vontade. Pessoal, vou pedir para você. Pode falar.
Ó, tá dando. O Peline quer falar alguma coisa? Bom dia, pessoal. Bom dia, pode falar, Milena. Obrigada, pessoal. Em relação, a gente tá, eu acho que vocês devem, alguns de vocês já perguntaram, alguns eu ainda não respondi. A avaliação formativa a gente ainda não corrigiu eu não corrigi